Vamos agora chamar a atenção para o item B. O item B é um caso um pouco diferente. Nós não temos mais aqui três tipos de fluidos diferentes. Nós temos um fluido único, é água, certo? No reservatório não há óleo, nem algo parecido com esse óleo nessa água do reservatório, mas a gente tem um período de muita insolação e esses raios solares, a radiação solar, ela acaba nesses períodos que coincidem basicamente com os períodos de verão, por esquentar, aquecer a água superficial mais do que a água profunda. Então, esse fenômeno produz a estratificação térmica, que é um fenômeno comum em reservatórios mais profundos durante o período de verão. Então, a água na superfície, ela fica com uma temperatura maior do que a água no fundo. No inverno, não, as temperaturas são mais ou menos iguais. Se a gente coletar no inverno uma amostra de água superficial e uma amostra de água lá no fundo, não vai ter tanta diferença de temperatura entre essas águas. Mas no verão, normalmente há, certo? Então, a água superficial, por receber mais intensamente essa radiação solar durante o verão, ela fica mais aquecida do que a água mais profunda. Como há diferenças de temperatura, há também diferenças de massa específica. No caso específico da água, essa equação que nós vimos na teoria, a equação de um polinômio, ela expressa satisfatoriamente a variação da massa específica da água com a temperatura, certo? Vamos ver que essa equação ela expressa apenas a variação da massa específica da água com a temperatura. A única variável aqui independente é a temperatura. Nós vimos em exercício na semana passada, por exemplo, um outro problema que trabalhava com a salinidade também. Trabalhava tanto com a temperatura quanto com a salinidade. Nesse problema, a salinidade ela é desprezível, ou variações de salinidade são desprezíveis. O que é de interesse são apenas as variações de temperatura, certo? Então, nós podemos computar a massa específica da água em função dessa equação. Veja que aqui nós temos como dados os problemas diferentes temperaturas. Essa profundidade aqui de zero, ela equivale ao que nós chamamos de superfície livre, que é a fronteira entre a água e o ar atmosférico, justamente essa porção aqui, na superfície livre, tá? Então, a profundidade zero, a temperatura é 25 graus Celsius. A 2 metros, a temperatura cai um pouquinho, 24,3, e chega a 10 metros de profundidade, lá no final do reservatório, com a temperatura bem baixa, 10 graus Celsius. Então, há uma expressiva variação de temperatura nesse lado, nesse momento que nós estamos fazendo esse cálculo de acordo com esses dados, tá? Então, como que nós vamos solucionar aqui o nosso caso B? É um caso onde há variação de temperatura. Vamos escrever aqui embaixo e isolá-la aqui do caso A. Seria o caso 2, né? É assim que a gente fez aqui. B, caso 2. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer para construir o prisma de pressão nesse caso 2, que é um caso que tem estratificação térmica? Primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir como que a temperatura da água ela varia com a profundidade. De que forma se dá essa variação da temperatura da água com profundidade? Ou seja, a temperatura é uma função da profundidade. De acordo com os dados do problema, a gente tem condições de fazer essa estimativa. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos onde essa estimativa de variação é possível, tá? A melhor forma, então, da gente construir essa função de variação da temperatura em função da profundidade é construir uma linha de tendência. Então, nós vamos construir aqui uma linha de tendência no Excel que vai nos dar essa variação. E aí vamos ver qual é aquela função que melhor expressa a variação. Se é um polinômio, se é uma reta, se é uma exponencial, se é uma logarítmica, se é uma potência, etc. Tá? Então, nós vamos construir aqui uma linha de tendência, inicialmente, para que a gente obtenha essa equação de variação, uma equação que aproxima esse comportamento de variação. Tudo bem? Construída a linha de tendência, a gente vai agora calcular como varia a massa específica do fluido, que no caso é a água, certo? Mas ela tem uma massa específica variável com a temperatura. Então, como essa massa específica, ela varia em função
da temperatura. Bom, isso a gente até já sabe, a gente já tem a equação dada aqui, ó, né? A variação da massa específica com a temperatura, é essa equação. Mas o problema é que a temperatura ela muda, certo? Então a nossa equação ela vai computar como que a nossa massa específica ela vai depender da temperatura, que por sua vez depende da profundidade. T de H é a linha de tendência que nós obtivemos anteriormente, tá? Então a gente precisa obter uma expressão onde a massa específica varie com a profundidade. Em suma é isso, tá? Como ocorre então a variação da massa específica do fluido como uma função da profundidade. Então ela é uma variação que depende da profundidade. Depende da temperatura, mas como a temperatura depende da profundidade, a massa específica acaba variando com a profundidade. Descoberta essa função, que nós vamos chamar aqui de lei de estratificação do reservatório, ou seja, como a massa específica varia com profundidade, a gente tem condições de calcular o prisma de pressão, tá? Então, obtida a lei de estratificação, nós temos condições de calcular o nosso prisma de pressão e aí aplicando a forma geral da distribuição hidrostática, mas numa situação onde a massa específica ela depende do H. Então nós vamos entrar com a função ρ de H vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade H. Então com essa última expressão nós temos condições de calcular aí o prisma de pressão. Detalhe é que o prisma de pressão não ficará exatamente linear, porque ρ varia com H, certo? Conforme nós comentamos no início da aula de hoje. Então, esse é o caminho para resolver o problema. Primeiro, obter essa linha de tendência, a variação da temperatura com a profundidade, depois obter a lei de estratificação, a variação da massa específica com a profundidade, e depois, sim, calcular as pressões em diferentes pontos. Vamos levar esses problemas ou essas equações para o Excel para que a gente consiga, então, resolver o nosso problema. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer lá no Excel é passar essa tabela que é limpo lá na planilha, né? Como varia a temperatura em função da profundidade, a temperatura da água em função da profundidade, certo? Vou criar aqui uma planilha, criei aqui uma planilha e vou chamar essa planilha de planilha 2. Botão direito, planilha 2. Vamos resolver aqui o nosso caso B, certo? Então, temos ali os dados do problema, onde nós temos a temperatura em graus Celsius, essa é a temperatura da água, em função da profundidade em metros. Então, 25, 24,3, estou aqui anotando os valores daquela planilha de dados lá, 22, 18 e 10. As profundidades de 0, 2 metros, 4 metros, 8 metros e 10 metros. Tá? Então, esses são os dados do problema. Vamos, então, buscar a linha de tendência. A linha de tendência, ela depende da construção inicial de um gráfico de dispersão desses valores. Então, nós vamos inserir aqui um gráfico de dispersão, vai nos dar aí o comportamento desses valores, tá? Então, esse é um gráfico que vai mostrar a variação da temperatura em função da profundidade. Veja que aqui, ó, a temperatura, ela aparece no eixo das abscissas, tá? O perfil de temperatura da água, o perfil de temperatura da água. Eu vou fazer o contrário, eu quero que a temperatura apareça no eixo das ordenadas e que a profundidade é que apareça no eixo das abscissas, porque a gente inverte isso aqui, né? Então, a temperatura que está aqui no eixo das abscissas, está vendo que 25, ó, está aqui no eixo das abscissas, eu quero que a temperatura fique no eixo das ordenadas e que no eixo das abscissas fique a profundidade. Então, nós vamos inverter. Vamos clicar aqui na série de pontos, com o botão direito do mouse, vamos em selecionar dados e a gente vem aqui em editar. Então, aonde está a coluna A, eu vou pôr a coluna B. Então, onde está a coluna A, eu ponho a coluna B. E onde está a coluna B, eu ponho a coluna A. Dessa forma, eu faço uma inversão ali dos valores nos eixos, né? Então, onde está aqui a coluna B, eu coloco a coluna A. Certo?
Agora sim, eu tenho a temperatura nas ordenadas e a profundidade nas abscissas. Vamos escrever isso aqui, né? Hoje a gente sabe o que a gente está fazendo, agora a gente sabe, mas daqui a uma semana a gente não vai saber mais o que é isso, o que é isso. Então, o gráfico ele tem que ficar bem feito, ele tem que explicar para quem olha o que ele representa, tá, pessoal? Então, nunca façam, isso é uma dica geral, não é só dica dessa matéria aqui, não. É dica até profissional. Nunca façam um diagrama onde você não mostre o que representam os eixos. O leitor do seu relatório, do seu trabalho, ele precisa ver o que é o eixo das abscissas e qual a unidade desse valor. Muita gente coloca lá, o eixo das abscissas é a profundidade, põe H. H em quê? H em metro, em quilômetro, em centímetro, em milímetro, tá? Então, é sempre importante ter a variável do eixo e a sua unidade. Nunca deixe de colocar a unidade dos valores que vocês calculam, porque em engenharia, um valor sem unidade é quase nada, certo, pessoal? Então, isso dá um aspecto, inclusive, de desleixo no seu trabalho. Você coloca lá, tem T, 25. 25 o quê? É Fahrenheit, é Celsius, é Kelvin, tá? Então, sempre coloque a unidade das grandezas que vocês calculam. Se num trabalho técnico você deixar de colocar a unidade, dá a impressão para aquele leitor um pouco mais crítico que você é desleixado com o seu relatório, certo? A menos que aquela variável seja uma adimensional. Aí o leitor mais crítico vai saber. O leitor seria um profissional também que entende daquilo que você está fazendo, não é um leigo qualquer, tá? Beleza, pessoal? Então vamos colocar aqui o que significam os eixos e as suas unidades. Vamos lá, então, adicionar elemento gráfico. Títulos dos eixos, o título do eixo horizontal. Nós temos a profundidade, H em metros, profundidade H do reservatório em metros, certo? E no eixo das ordenadas, vamos adicionar, nós temos ali a temperatura em graus Celsius. Temperatura da água em Celsius. Certo? Então, construído o diagrama, o que nós vamos fazer é obter a linha de tendência que melhor expressa esse comportamento. Tá? Feito isso, a gente clica em cima do ponto, botão direito do mouse e vamos adicionar a linha de tendência. Veja que ele já constrói como padrão uma linha de tendência linear, não ficou lá das melhores, certo? E não vai ser a linha de tendência que nós vamos adotar. Na construção dessa linha de tendência, nós vamos forçar que esse ponto aqui passe pelo 25, ó, tá? Porque o ponto de partida é 25 graus Celsius, é essa temperatura na superfície livre da água. Então, nós vamos aqui definir a interseção e colocar aqui o valor de 25, forçando que o diagrama passe por esse valor. É importante, né, que a gente tenha a equação, a gente precisa dessa equação, e para a gente saber se o ajuste da linha de tendência foi bem feito, a gente exibe o valor do coeficiente de determinação, o valor do R quadrado, que tem que se aproximar de 1. Quanto mais próximo de 1, teoricamente, melhor é a nossa linha de tendência, certo? É esse o comportamento. Então, veja que essa linha de tendência linear, eu vou até aumentar aqui o tamanho, para que fique mais visível, tá? Vou colocar aqui, está em negrito. Ela deu essa equação com o coeficiente de determinação 0,86. Não está mal, mas também acho que a gente pode obter coisas melhores aí, certo? Clicamos aqui na linha de tendência e vamos ver outras opções. Nesse caso, é provável que a linha de tendência polinomial, mas com ordem superior a 1, ela consiga nos dar resultados melhores, certo? Então, vamos fazer o teste com a linha de tendência polinomial. Ele já coloca um polinômio de segundo grau, uma parábola, que já deu um resultado bem melhor, tá vendo? Com um R quadrado de 0,96. Vamos ver o que ocorre com esse polinômio se nós aumentarmos, por acaso, a sua ordem. Olha lá, colocamos um polinômio de terceira ordem, ela valeu 0,99. Já obtivemos uma boa linha de tendência, certo? Polinômio de terceira ordem. Vamos ver com um de quarta ordem, o que acontece? O R quadrado já ficou ali próximo de 1, certo? Então, a gente já tem ali um R quadrado próximo de 1. Veja que, inclusive, o R quadrado próximo de 1 não, igual a 1, né? O R quadrado igual a 1, ele passa, ele mostra que a curva passa exatamente em cima de todos os pontos, que a gente tem ali, ó. Veja que
a linha passou em cima do 25, passou em cima do 24,3, em cima do valor de 22, no valor de 18 e no valor de 10 graus Celsius, certo? Porque nós temos 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, então o polinômio de quarto grau consegue passar por cima desses pontos. No caso da temperatura, ela pode sofrer diversas inflexões ao longo de um reservatório estratificado. Inclusive, nós já mostramos em algumas aulas sobre a termoclina, né? Que é aquela linha imaginária que passa sobre aquele ponto de maior gradiente de temperatura, onde a temperatura mais sofre variação com a profundidade. Essa termoclina tem implicações sobre a qualidade da água, que nós já falamos em aulas relativas à unidade 1, certo? Bom, então há a possibilidade de termos algumas inflexões nesse perfil de temperatura. Nesse sentido, vamos então trabalhar com esse polinômio, por exemplo, de quarto grau, certo? Para que a gente faça ali o cálculo do nosso prisma de pressão. Agora, uma questão importante. É polinômio? Então, vamos ficar esperto. Não vamos nos deixar enganar pelo que o Excel nos dá de primeira mão. Às vezes ele nos dá um polinômio pouco arredondado, com poucas casas decimais. E esse uso de poucas casas decimais pode ser fatal no nosso cálculo. Então vamos trabalhar de forma a aumentar o número de casas decimais. Clicamos aqui no rótulo da linha de tendência, o botão direito, e vamos em formatar rótulo de linha de tendência. Em número, nós vamos eu vou lá para científico, notação científica, e vou colocar aí 6 casas decimais na notação científica, para evitar ao máximo esse tipo de problema do polinômio poder nos levar aí a valores dúbios, né? Vamos dizer assim, valores que possam nos conduzir a erros. Bom, dessa maneira, temos aqui a nossa linha de tendência, tá? Então vamos aumentar isso aqui. Tem dúvida até aqui, pessoal? Vou levar isso lá para o bloco de anotações para a gente mostrar o que significa cada um dos termos. Então. Isso. Então, esse diagrama é o nosso perfil aí de temperatura. E só para que a gente deixe registrado, na linha de tendência que obtivemos, que foi um polinômio de quarto grau, o que é o y é o t, tá? Então, o y aqui, ele equivale à temperatura, no caso em graus Celsius. E o x, ó, com x sendo a profundidade em metros. Tá? Então, nessa equação, o x é a profundidade e o t é a temperatura em graus Celsius. Voltando para o Excel. O que nós vamos fazer agora é uma discretização da nossa profundidade, porque a gente faça o cálculo em diversas profundidades, inclusive um número maior do que foi dado aqui pelo problema. Tá? Então, nós vamos construir aqui uma nova planilha, vou deixar em cima para a gente partir da inicial. Não tem problema nenhum. H, metros. Nós vamos, então, colocar diversas profundidades que vão desde a superfície livre, mas com a discretização mais fina, por exemplo, de 10 em 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 0,1 mais o valor da profundidade anterior. Então, a próxima profundidade é 10 centímetros, a próxima, se a gente arrastar, vai ser 20, e assim por diante. Tá? Então, vamos arrastar até chegarmos em 10 metros. Quase lá. Chegamos. 10 metros de profundidade. Certo? Então, esses aqui são os cálculos que nós vamos fazer. Então, nessa variação de profundidade de 10 em 10 centímetros, nós vamos calcular a temperatura em graus Celsius, segundo a nossa linha de tendência. Na sequência, na lateral, nós vamos calcular a massa específica do fluido em quilogramas por metro cúbico. E, finalmente, calcular a pressão para diversas profundidades, né, em Pascal, o valor da pressão em Pascal. E se quisermos fechar, calcularmos a pressão, vamos calcular a pressão também em metro de coluna de água, para a gente seguir o raciocínio do item anterior, do item A. Tá? Aqui a massa específica é o ρ grego, a gente pode então alterar aqui para a fonte símbolo.
aparece lá o ρ. Então, essas colunas aqui que a gente está colocando de azul, são as colunas que nós vamos calcular, fazer o cálculo, para diversas profundidades ali impostas, tá? Então, vamos... Professor, Pode desculpa te interromper. Esse P aí do meio, o que que é mesmo? Do Pascal? Esse aqui é a pressão. É a pressão. É. Então, nós vamos calcular a pressão em duas formas, assim como a gente fez no item A. Veja que a gente calculou a pressão em Pascal nessa coluna e a pressão em metro por ano d'água nessa, tá? Certinho. As colunas aqui ela está em Pascal e aqui em MCA. Vou pôr um azul diferente aqui para ficar um pouquinho distinto. Então, aqui na coluna S a pressão em MCA, metro de coluna de água, na coluna R a pressão em Pascal, tá? Feito isso, pessoal, nós vamos então utilizar a linha de... Essa é a parte chata, né? Que tem que ficar digitando esse monte de número, principalmente quando a gente põe notação científica. Então, a gente vai calcular as temperaturas de acordo com a linha de tendência que nós construímos para o perfil de temperatura, certo? Então, isso aqui vai ser igual, vamos escrever, parte chata, menos 9,375,000 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a profundidade está aqui na coluna O, elevado a quarto. É um polinômio de quarto grau, tá? Mais 1,59375, 50, né? Vezes 10 é menos 1, 1 é menos 1, vezes o x, coluna O, elevado ao cubo, menos 8,93750, vezes 10 é menos 1, 1 é menos 1, vezes x elevado ao quadrado, mais 8,75 vezes 10 elevado a menos 1, vezes x, mais os 25 graus Celsius que aparecem ali na superfície livre, tá? Então, aí a gente teria o primeiro cálculo da temperatura. Ao aplicarmos essa mesma fórmula para as células, para as linhas inferiores, né? Basta a gente clicar aqui na célula, vir nesse cantinho e dar um clique duplo no mouse, a gente faz o cálculo dessas temperaturas. Nota que aqui, nesse exemplo, por essa linha de tendência, houve um pequeno aumento da temperatura, a profundidade um pouquinho abaixo da superfície livre, né, por essa linha de tendência. Depois a temperatura ela volta a cair novamente, conforme a gente vê aqui. Nesse caso aqui agora, a gente vai aplicar a fórmula que dá a variação da massa específica do fluido com a profundidade. É essa fórmula que foi dada, inclusive, na nossa teoria lá, tá? Então, aqui o que nós vamos escrever é essa equação aqui, ó, a variação da massa específica da água com a temperatura. Veja que nós temos diferentes temperaturas, então basta aplicar a fórmula na coluna Q para que a gente possa calcular a massa específica da água a essas diferentes temperaturas. Então, eu vou anotar aqui a fórmula, 999, eu tenho ela anotada aqui no papel, por isso que eu estou fazendo aqui mais rápido, tá? Mais 0,07894 vezes a temperatura T menos 0,00864 vezes a temperatura T ao quadrado, a temperatura T está na coluna P, né? Quadrado, mais 5,6752 vezes 10 é menos 5, vezes T ao cubo, menos 1,94502 vezes 10 a menos 7, vezes a temperatura a quarta. E aí a gente tem os valores, então, de massa específica. Da mesma forma, eu clico nessa célula, venho com o cursor aqui no cantinho, dou um duplo clique, e a gente tem aí a variação da massa específica do fluido nessa posição. E agora, finalmente, o que nós vamos fazer é calcular a distribuição de pressão, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, o cálculo da distribuição de pressão utilizando essa equação. É um ρ que varia com a profundidade, certo? Então, nós temos aqui um cálculo feito com essa equação. Então, vamos lá. É igual ao ρ
vezes o G, aceleração da gravidade, 9,81, vezes a profundidade H. A pressão na superfície, né, a de se esperar é zero, e essa pressão vai sofrer aí alterações ao longo da profundidade. Então, temos aqui o prisma de pressão em Pascal e vamos fazer o cálculo dela aqui em metro de coluna de água. É pegar esse valor e dividir por 9.810, que é a massa, o peso específico da água em temperatura ambiente, certo? Arrastando, temos aí então as diversas variações de pressão. Então temos ali uma pressão no fundo de 98.070 Pascal e de 9,99, quase 10 MCA no fundo, certo? Para a gente obter então esse prisma de pressão, como é a distribuição, nós vamos fechar o problema construindo um gráfico de H em função de P, um gráfico de dispersão. Então vou pegar aqui alguns H's em função de alguns P's, vou inserir um gráfico de dispersão. Vamos arrastar esse gráfico para cá. Essa aqui seria a distribuição vertical de pressão. Distribuição vertical de pressão do fluido sobre o talude montante da barragem, certo? A gente tem no eixo das ordenadas a própria pressão em Pascal e no eixo das abscissas a profundidade. É dessa maneira que a gente quer deixar o cálculo, deixar a pressão aqui e o H aqui. Mas se quisermos fazer a inversão, a gente coloca a pressão na horizontal, nas abscissas, e a profundidade na vertical. Nesse tipo de gráfico, como a profundidade ela varia de cima para baixo, né? Nós começamos a contar a profundidade da superfície livre, a gente vem descendo com a profundidade aumentando, talvez seja interessante colocarmos aqui a profundidade no eixo das ordenadas. Então vamos fazer aquela inversão dos valores. A gente clica aqui nos pontos, botão direito, selecionar dados, e a gente edita a série. A gente inverte, né? Onde está o O a gente coloca o R, onde está o R a gente coloca o O. Então, aqui onde está o O, a gente vai colocar R. E onde está o R, a gente coloca o O. Ok. Então, seria essa a distribuição. Mas veja que nós só pegamos 4 pontos, tá? Ó, veja que só pegamos 4 pontos. Eu quero pegar muitos pontos, para a gente ir até lá no fundo do reservatório. Então, ainda clicando com o botão direito em selecionar dados, aqui no editar, eu vou pegar até 5.000, até a linha 5.000. Não, lá na linha 5.000 não tem nada, mas eu vou conseguir varrer todas essas colunas até onde eu tenho números. E aí a gente tem a distribuição de pressão. Veja que o diagrama ele ficou quase linear, né? Então essa estratificação, ela não foi uma estratificação que produziu assim, grandes alterações na massa específica desse fluido. Em geral, quando isso está acompanhado com mudança de salinidade, essa expressão, essa variação da massa específica na vertical, ela é mais sensível, a gente sente mais. Então, a salinidade acaba produzindo maiores variações de massa específica do fluido do que a própria temperatura, né? Então, a concentração de sais, ela é fundamental na variação da massa específica do fluido. A temperatura também interfere, mas interfere menos. É isso que a gente quer mostrar aqui, tá? Ok? Esse gráfico aqui, ó, que representa então as profundidades, a gente vai colocar ele invertido, para que o zero comece a medir de cima para baixo. Então, a gente clica aqui no eixo, vamos formatar o eixo e vamos colocar em ordem inversa. Então, o zero começa a contar lá de cima, tá? E, enfim, vamos colocar o que significam aí os eixos. Aqui a pressão no eixo das abscissas e a profundidade no eixo das ordenadas. Adicionar elemento a gráfico. Temos aqui o eixo horizontal como sendo a pressão em Pascal e o eixo horizontal no elemento gráfico, o eixo horizontal como sendo a profundidade H em metros. Certo? Então, esse é o desenho do nosso prisma de pressão sobre o talude de montante daquela barragem. Então, nós temos os valores de pressão a diferentes
profundidades. Para a gente fechar o problema, vamos tentar deixar ele registrado aqui no desenho da própria barragem, assim como a gente fez no caso A, tá? Vamos pegar uma figura. Aqui. Temos aí então o nosso sistema e vamos construir o prisma de pressão, começando pelo que nós chamamos ali de ponto A, que é o ponto de interface entre a água e o ar atmosférico. Então aqui a gente tem a água e o ar atmosférico, seria o ponto A. Vamos construir até o fundo, né? Não tem outros pontos intermediários, porque diferente do caso A, onde a estratificação era em camadas, aqui nesse caso a estratificação é contínua, então não tem uma camada. Ponto a ponto, a mudança da massa específica, tá? Se a gente fosse construir o prisma de pressão, por exemplo, para um reservatório sem estratificação, a distribuição seria linear. A gente teria uma distribuição linear, fechando perpendicularmente aqui na região... Opa, deixa eu apagar isso aqui, não deu problema. Fechando aqui perpendicularmente na região desse ponto correspondente ao fundo. Então, ele fecha perpendicularmente à superfície, tá? Então, se a nossa distribuição fosse sem estratificação, a gente teria mais ou menos essa linha aí, ó, uma distribuição linear com a pressão aumentando com a profundidade. Eu vou deixar essa linha tracejada porque não é exatamente essa a nossa distribuição de pressão. Essa distribuição rigorosamente linear, ela vale quando não há estratificação. No nosso caso, deu quase linear, vocês viram, tá? Mas ela não é rigorosamente linear. Ela fecharia aqui com um ângulo, então, de 90 graus. Fechando aqui com um ângulo de 90 graus. No nosso caso, a nossa curva ela tem uma distribuição um pouco diferente. Então, eu vou colocá-la aqui com um verde diferente, tá? Há uma tendência da massa específica a aumentar com o aumento da profundidade, porque aquele fluido mais denso ele fica na porção inferior. Então, se pudéssemos exagerar a curvatura do nosso gráfico, ele vai ter uma curvatura que vai fugindo dessa reta. Ele não segue exatamente essa reta, embora também, conforme vimos, ele não se afaste muito delas. É aquilo que eu falei. Se tivéssemos, nesse caso, também variação de salinidade, aí a diferença seria mais expressiva. Quando a variação é apenas de temperatura, a diferença não é tão expressiva assim, mas o prisma de pressão, ele não é exatamente linear, ele vai fugindo dessa distribuição linear. Então, a gente teria um prisma de pressão que iria fazer aqui, ó. Ele iria se abrir aqui, à medida que a massa específica desse fluido sofre alterações, tá? Então, a rigor, embora fiquemos próximos de um diagrama linear, o que a gente verifica é uma curva como essa, onde há uma certa tendência de, nas porções inferiores, o prisma de pressão fugir da tendência linear, do diagrama linear. Então, esse diagrama em verde mais claro, ele vai representar para nós o prisma de pressão nesse reservatório estratificado continuamente em função da estratificação térmica. Ficou dúvida aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Beleza.